2 Samuel, capítulo 3. E houve longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas Davi se ia fortificando, e a casa de Saul ia diminuindo. E nasceram filhos a Davi em Hebrom, seu primogênito foi Amon, de Ainoã jezreelita, seu segundo Quileabe, de Abigail a mulher de Nabal, o do Carmelo, o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai rei de Gesur, o quarto, Adonias filho de Agite, o quinto, Cefatias filho de Abital, o sexto, Itreão, de Eglá mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E quando havia guerra entre a casa de Saul e a de Davi, aconteceu que Abner se esforçava pela casa de Saul. E havia Saul tido uma concubina que se chamava Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que te deitaste com a concubina de meu pai? E irou-se Abner em grande maneira pelas palavras de Isbosete, e disse: Sou eu uma cabeça de cão pertencente a Judá? Eu fiz hoje misericórdia com a casa de Saul teu pai, com seus irmãos, e com seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu me acusas de ter pecado acerca desta mulher? Assim faça Deus a Abner e assim lhe acrescente, se como o Senhor jurou a Davi eu não fizer assim com ele, transferindo o reino da casa de Saul, e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E ele não pode responder palavra a Abner, porque ele temia. E enviou Abner mensageiros a Davi de sua parte, dizendo: De quem é a terra? E que lhe dissessem: Faze aliança comigo, e eis que minha mão será contigo para virar-te a todo Israel. E Davi disse: Bem, eu farei contigo aliança, mas uma coisa te peço, e é, que não me venhas a ver sem que primeiro tragas a Mical a filha de Saul, quando vieres a ver-me. Depois disto enviou Davi mensageiros a Isbosete filho de Saul, dizendo: Restitui-me a minha mulher Mical, a qual eu desposei comigo por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete enviou, e tirou-a de seu marido Paltiel, filho de Laís. E seu marido foi com ela, seguindo-a e chorando até Baurim. E disse-lhe a Abner: Anda, volta-te. Então ele se voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Ontem e antes procuráveis que Davi fosse rei sobre vós, agora, pois, fazei-o. Porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de meu servo Davi livrarei a meu povo Israel da mão dos filisteus, e da mão de todos os seus inimigos. E falou também a Abner aos de Benjamim. E foi também a Abner a Hebrom a dizer a Davi todo aquele parecer dos de Israel e de toda a casa de Benjamim. Veio, pois, Abner a Davi em Hebrom, e com ele 20 homens, e Davi fez banquete a Abner e aos que com ele haviam vindo. E disse a Abner a Davi: Eu me levantarei e irei, e juntarei a meu senhor o rei a todo Israel, para que façam contigo aliança, e tu reines como desejas. Davi despediu logo a Abner, e ele se foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe, que vinham do acampamento, e traziam consigo grande presa. Mas Abner não estava com Davi em Hebrom, que já o havia ele despedido, e ele se havia ido em paz. E logo que chegou Joabe e todo aquele exército que com ele estava, foi dado aviso a Joabe, dizendo: Abner filho de Ner veio ao rei, e ele lhe despediu, e se foi em paz. Então Joabe veio ao rei, e disse-lhe: Que fizeste? Eis que Abner veio a ti. Por que, pois, o deixaste que se fosse? Sabes tu que Abner filho de Ner veio para enganar-te, e para saber tua saída e tua entrada, e por entender tudo o que tu fazes? E saindo Joabe da presença de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, os quais o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi soubesse. E quando Abner voltou a Hebrom, apartou-o Joabe ao meio da porta, falando com ele brandamente, e ali lhe feriu pela 5ª costela, por causa da morte de Azael seu irmão, e morreu. Quando Davi soube depois isto, disse: Limpo estou eu e meu reino, pelo Senhor, para sempre, do sangue de Abner filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe, e sobre toda a casa de seu pai, que nunca falte da casa de Joabe quem padeça fluxo, nem leproso, nem quem ande com cajado, nem quem morra a espada, nem quem tenha falta de pão. Então Joabe e Abisai seu irmão mataram a Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles na batalha de Gibeão. Então disse Davi a Joabe, e a todo aquele povo que com ele estava: Rompei vossas roupas, e cingi-vos de sacos, e fazei luto por causa de Abner. E o rei ia detrás do féretro. E sepultaram a Abner em Hebrom,
e levantando o rei sua voz, chorou junto ao sepulcro de Abner, e chorou também todo aquele povo. E lamentando o rei pelo mesmo Abner, dizia: morreu Abner como morre um tolo? Tuas mãos não estavam atadas, nem teus pés ligados com grilhões, caíste como os que caem diante de homens maus. E todo aquele povo voltou a chorar por causa dele. E quando todo aquele povo veio a dar de comer pão a Davi sendo ainda de dia, Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus e assim me acrescente, se antes que se ponha o sol provar eu pão, ou outra qualquer coisa. Soube-o assim todo aquele povo, e pareceu bem em seus olhos, porque tudo que o rei fazia parecia bem em olhos de todo aquele povo. E todo aquele povo e todo Israel entenderam aquele dia, que não havia vindo do rei que Abner filho de Ner morresse. E o rei disse a seus servos: não sabeis que caiu hoje em Israel um príncipe, e grande? Que eu agora ainda sou ter o rei ungido, e estes homens, os filhos de Zeruia, muito duros me são, o Senhor retribua ao que faz o mal conforme sua malícia.